É domingo à noite. Você está tentando descansar, assistindo alguma coisa, talvez só sentado. E então vem uma pressão específica no peito que não precisa de motivo para aparecer, porque o motivo você já sabe. Amanhã é segunda-feira, e você já está cansado de algo que ainda nem começou. Isso tem um nome. Não é fraqueza, não é ingratidão, não é coisa de adulto que trabalha. É um sinal. E se ele aparece toda semana, no mesmo horário, com a mesma intensidade, ele está tentando te dizer algo que você provavelmente ainda não parou para ouvir com atenção. Esse vídeo existe para isso. Nos próximos minutos, vamos ver 7 sinais específicos de que o trabalho atual está consumindo mais do que entregando. Cada um tem um mecanismo, não é apenas uma sensação, é um padrão com causa e efeito. E o objetivo aqui não é te convencer a pedir demissão amanhã. É muito mais simples e muito mais útil. Nomear o que você está vivendo com precisão suficiente para que você pare de se perguntar se está exagerando. Porque você provavelmente não está. Vamos começar pelos sinais mais sutis. Não porque são os menos sérios, mas porque são os mais fáceis de ignorar. Você os normalizou. Construiu uma explicação razoável para cada um. E a explicação razoável virou o motivo para não olhar mais fundo. O primeiro é exatamente a cena com que esse vídeo começou. O domingo à noite com peso próprio. A sensação não é dramática. Ninguém está em crise. É só uma pressão sutil que aparece toda semana no mesmo horário. E que vai embora quando você pensa, bom, na sexta vai estar melhor. Pesquisadores chamam de estresse antecipado. É o seu sistema nervoso fazendo uma previsão baseada em dados históricos. Não é ansiedade sem motivo, é ansiedade com um motivo muito específico. Seu cérebro está calculando, com base em tudo que ele sabe sobre como é a sua segunda-feira, que o que vem a seguir vai exigir energia sem retorno equivalente. A explicação que a maioria usa é simples. Todo mundo odeia segunda-feira. Mas tem uma diferença entre preferir o descanso e temer o que vem depois. Uma é fisiológica. A outra é um dado sobre o que você está fazendo com o seu tempo. Se a sua sexta-feira tem um alívio desproporcional, não como prazer pelo descanso, mas como alívio de escapar de algo, o domingo à noite está dizendo exatamente o que você precisa ouvir. O segundo sinal é menos visível, mas quem já sentiu reconhece na hora. Quando alguém pergunta o que você faz, você responde depressa. Não é pressa de entusiasmo, é pressa de passar logo para outro assunto. Existe uma diferença clara na forma como as pessoas falam sobre o trabalho quando sentem orgulho do que fazem. Tem uma pausa, uma escolha de palavras, um prazer discreto em explicar. Quando isso não está presente, quando a resposta é técnica, curta e o olhar já está buscando outro assunto, é porque a resposta implícita é: não é isso que eu escolheria ser. O trabalho que você faz ocupa uma parte enorme da sua vida, não apenas em horas, mas em como você se apresenta para o mundo. Quando há desconexão entre o que você faz e quem você é, essa pergunta aparentemente inocente, "E aí, o que você faz?", vira um campo minado pequeno toda semana. Toda reunião social, todo jantar de família. Você provavelmente já construiu uma resposta eficiente para encerrar o assunto rapidamente. Isso não é um problema de comunicação, é um dado. O terceiro sinal tem nome técnico: presenteísmo. Diferente do absenteísmo, não aparecer, o presenteísmo é estar presente fisicamente enquanto uma parte significativa da atenção e da energia está em outro lugar. Seu corpo está lá, você não está. Estudos sobre engajamento profissional mostram que trabalhadores em desengajamento crônico operam com produtividade equivalente a alguém trabalhando entre 50% e 60% da capacidade real. O resto é presença de fachada. Você está na reunião, mas está processando outra coisa. Você está respondendo o e-mail, mas a cabeça está a quilômetros dali. O que muita gente não percebe é que isso não é preguiça, é autopreservação. Quando o ambiente não oferece nada que valha a presença completa, o sistema opera no modo econômico. É o equivalente mental de guardar energia para algo que faça sentido.
O problema é que esse modo tem um custo. Não apenas para o trabalho, para você. Horas de vida passam em piloto automático. Dias somam semanas. E no final, a sensação não é de descanso, é de esvaziamento. Os 3 primeiros sinais são fáceis de racionalizar porque parecem passivos. Acontecem com você. Você não precisou fazer nada para construí-los. Os próximos 2 são diferentes. Eles exigem esforço ativo para manter embaixo. E quanto mais tempo passa, mais energia isso consome. O 4º sinal é sobre alguém que você conhece. Uma ex-colega que pediu demissão há 2 anos e abriu algo próprio. Um amigo que mudou de área e está trabalhando de casa. Você acompanha o que eles publicam. Você ouve quando contam como as coisas estão indo. E junto com o que você sente por eles, vem outro sentimento. Um que não é exatamente alegria. Esse sentimento tem fama ruim. Ninguém gosta de admiti-lo. Mas ele não é o que parece ser. Inveja, a real, não a inveja de sucesso alheio em geral, é um dado de direção. Ela não aparece de forma aleatória. Ela aparece quando alguém que estava num ponto parecido ao seu chegou a um lugar que você também quer chegar. O que você sente não é sobre a pessoa. É sobre o que a presença dela revela sobre o que você quer. E ainda não deu permissão para si mesmo de admitir que quer. Quem está genuinamente satisfeito com o que faz, não sente isso quando vê alguém mudar de carreira. Sente curiosidade, talvez admiração. Não essa pontada específica. Pensa num nome concreto. Alguém que tomou uma decisão profissional que você acha interessante. O que você sente quando pensa nessa pessoa não é inveja de bens ou de status. É algo mais silencioso. É algo parecido com "por que não fui eu?". Isso não é fraqueza. Isso é dado. O 5º sinal está no trabalho em si, mas revela algo mais profundo. Críticas no trabalho doem mais do que deveriam. Quando você acredita no que faz, quando o trabalho tem significado real, críticas ainda doem, mas de uma forma que você consegue processar. São sobre o trabalho. Você consegue separar. Quando você não acredita no que faz, a crítica encontra uma camada que não tem proteção. Não é o trabalho que está sendo questionado. É você, num lugar onde você já estava vulnerável. E aí, ela não dói como informação útil. Ela dói como confirmação de algo que você já temia. Isso cria um padrão específico. Ou a crítica é devastadora, ou você para de se importar completamente. Raramente tem meio termo. Porque o meio termo exigiria uma relação saudável com o que você faz. E essa relação, nesse trabalho, não existe mais. Percebe o que os sinais 4 e 5 têm em comum? Os 2 exigem supressão ativa. Você precisa decidir, conscientemente ou não olhar para o que a pontada de inveja está indicando. Não processar o que a reatividade às críticas está revelando. E supressão tem um custo, não apenas emocional. Ela ocupa espaço que poderia estar sendo usado para construir outra coisa. Os 5 sinais anteriores acontecem dentro do trabalho, ou na fronteira entre o trabalho e o resto da vida. Os 2 últimos são diferentes. Eles já atravessaram essa fronteira. Não são sobre como você se sente no emprego, são sobre como você está vivendo. O 6º sinal é uma frase que você provavelmente já disse para si mesmo em alguma versão. Só mais 6 meses. Ou, quando chegar o bônus. Ou, só até o fim do ano. Ou, quando meu filho entrar na escola. Ou, quando quitar o financiamento. Essa data mental existe na cabeça de quase todo profissional que chegou ao ponto de reconhecer que está no lugar errado. E ela cumpre uma função real. Cria a sensação de que a situação atual é temporária, que tem prazo, que vai acabar. Que essa não é a vida de verdade, mas um interregno antes da vida de verdade. O problema não é ter a data. O problema é quando ela recua. Você já passou por 3 dessas datas? 4? Você se lembra da primeira? O que aconteceu quando ela chegou e nada mudou? Cada vez que a data recua, o custo não é só de tempo, é de credibilidade interna.
A promessa que você fez para si mesmo se torna progressivamente menos crível. E quando as próprias promessas deixam de ser levadas a sério por quem as fez, a paralisia se instala de uma forma que vai além da falta de planejamento. Ela vira uma crença sobre si mesmo. Isso não é frescura. São dados consistentes sobre o impacto do desengajamento crônico. Cada ano adicional num ambiente profissional sem correspondência com o que a pessoa valoriza acumula um custo que não é apenas de oportunidade, é de saúde. Engajamento no trabalho está correlacionado com qualidade do sono, com sistema imunológico, com marcadores de estresse crônico. O corpo mantém a conta que a cabeça prefere não ver. A data mental não é o problema. A data que continua recuando. Essa é o sinal. E o sétimo é o mais silencioso de todos. E provavelmente o mais revelador. Tenta responder isso com honestidade. Você consegue imaginar como sua vida profissional poderia ser genuinamente diferente daqui a 5 anos? Não o destino ideal. A versão real, com as contas que você tem, com as responsabilidades que você carrega. Você consegue ver? Se a resposta for hesitante, se a imaginação parar numa parede, se a pergunta parecer quase sem sentido, isso não é pessimismo. Não é falta de criatividade. É atrofia. Existe um músculo que precisamos usar para imaginar possibilidades profissionais. E como qualquer músculo, quando não é exercitado por tempo suficiente, ele perde força. Ele não desaparece, mas a contração que antes vinha naturalmente passa a exigir esforço demais. E quando exige esforço demais, a gente para de tentar. Quem passou anos num ambiente que não corresponde ao que valoriza, num trabalho que opera no piloto automático, numa rotina construída para sobreviver ao dia e chegar na sexta, esse músculo ficou sem uso por tempo demais. Não porque você é incapaz de imaginar, porque o ambiente, ao longo do tempo, treinou você a não imaginar. Cada domingo pesado foi um pequeno sinal de não pense nisso agora. Cada data adiada foi mais um ainda não é hora. E aí, depois de tempo suficiente, você parou. O sinal 7 é o mais sério, não porque seja irreversível, não é, mas porque indica que o processo já foi fundo. Já não está apenas no nível do desconforto semanal. Já está na estrutura de como você se vê no mundo. É por isso que era difícil de ver. Cada sinal foi construído para parecer razoável. Domingo pesado é coisa de adulto que trabalha. Presenteísmo é dia sem foco. Datas adiadas são responsabilidade. E a atrofia da imaginação passa completamente em branco, porque você parou de imaginar antes de notar que havia parado. O custo não é abstrato, é contabilizável. Em anos, em saúde, em distância crescente entre quem você é e onde poderia estar. Se você se reconheceu em algum desses sinais, a pergunta natural que vem em seguida não é: preciso pedir demissão agora? É mais simples do que isso. Com o que já sei e já faço, onde eu poderia estar? Tem um diagnóstico guiado na descrição, habilidades transferíveis, mapa do seu potencial digital, que parte exatamente de onde você está para identificar quais das suas habilidades atuais já têm valor no mercado digital. Não quem você precisa se tornar, quem você já é. Reconhecer os 7 sinais não é o fim, é o começo de um processo diferente do que a maioria imagina. Quando percebe que está no lugar errado, a maioria vai em busca de uma solução imediata. Pesquisa Carreiras Digitais para 2025. Como ganhar dinheiro trabalhando de casa? O que fazer quando odeio meu emprego? Conteúdo abundante, orientação escassa. E a paralisia continua, com mais abas abertas no navegador. O que muda quando você sai da sensação vaga para o dado com nome é que agora você tem informação real para trabalhar. Você não está mais combatendo um desconforto difuso. Você está olhando para um diagnóstico. E diagnósticos têm próximos passos concretos. O primeiro, que você pode executar antes do fim da semana, sem nenhuma decisão grande, é uma lista. Anota, em papel ou no celular. Quantos dos 7 sinais você reconheceu? Quais 3 estão mais presentes na sua rotina? Há quanto tempo estão lá? Isso não é exercício de autoconhecimento genérico, é documentação. Você está criando um registro do ponto de partida, e você vai precisar dele quando começar a construir o que vem depois.
Quem sai de uma transição com clareza é exatamente quem sabia, com precisão, de onde estava saindo. Agora, vale nomear algo diretamente. Se você tem filhos, financiamento ou alguém que depende do seu salário, esse diagnóstico não elimina as suas responsabilidades. Ele muda a qualidade da ação que você vai tomar a partir delas. A diferença entre sair num impulso de desespero e sair com um plano construído sobre dados reais começa exatamente aqui, nesse primeiro registro honesto. Reconhecer onde você está não é resignação. É o único ponto de partida que funciona de verdade. A conta existe, e ela pode ser feita com a sua realidade real, não com a ideal. Se quiser transformar o que você viu aqui em um ponto de partida concreto, tem um diagnóstico guiado na descrição. Ele parte do que você já sabe e já faz para indicar qual carreira digital faz mais sentido para a sua realidade. 7 sinais, cada um com um mecanismo, cada um mais difícil de ver do que o anterior. Não porque você não presta atenção, mas porque o próprio ambiente foi construindo camadas de normalização ao redor deles. O domingo pesado virou rotina. O presenteísmo virou dia sem foco. A data adiada virou responsabilidade. E a atrofia da imaginação passou completamente sem nome, até agora. Quem está lendo isso sobre você não é o seu cargo, não é o tempo que passou nesse trabalho. É o seguinte: você chegou até aqui, assistiu até aqui, e algo do que foi dito ressoou com precisão suficiente para não desligar. Isso também é dado. Sofrer de forma vaga e sofrer com clareza são coisas muito diferentes. Uma te mantém parado, porque não tem contorno, não tem ponto de apoio, não tem nada concreto para trabalhar. A outra te coloca em movimento, porque agora você tem informação real. Você sabe o que está sentindo. Você sabe por quê. E você sabe que não é exagero. Isso não significa que o caminho a partir daqui vai ser simples. Não vai. Quem tem filhos, financiamento e responsabilidades reais, sabe que começar do zero não é uma opção, e não precisa ser. Transição inteligente não começa com salto. Começa com diagnóstico, continua com plano e avança com movimento calculado. Você acabou de fazer a parte do diagnóstico. O próximo passo é entender o que você já tem. Habilidades, experiências, capacidades acumuladas que podem construir algo diferente sem jogar fora o que levou anos para construir. Porque você não começa do zero. Você começa de um ponto diferente, com tudo que já acumulou. E isso, ao contrário do que o domingo à noite às vezes faz parecer, é mais do que você imagina.